Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live do Centro Espírita Allan Kardec, que a cada 15 dias traz até você informações a respeito da doutrina espírita, análise de fatos também de acordo com a visão do Espiritismo codificado por Allan Kardec, fatos importantes na história do Espiritismo e também indicação de livros. Hoje, o nosso Papo Espírita é baseado na seguinte notícia: filosofia tem solução para desafios do país, dizem convidados de sessão especial do Senado. Convidados propuseram em plenário, na segunda-feira, dia 18 de nove de 2023, a filosofia estoica como forma de superar as dificuldades do país. A sugestão ocorreu durante sessão especial, com o requerimento número 240/2023, do senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, para debater essa escola filosófica. Na Grécia Antiga, os mestres estoicos pregavam, como forma de alcançar a felicidade, o autocontrole nos aspectos da vida que consideravam possíveis de serem administrados, como as emoções, e aceitação de aspectos incontroláveis. Para Girão, o estoicismo enfatiza a importância de viver de maneira ética e virtuosa. Para ele, propostas que flexibilizam regras sobre aborto e legalização de drogas refletem uma decadência moral. É uma filosofia de vida que surgiu na Grécia por volta dos séculos II e III a.C., formada por Zenão de Cítio. Teve grande destaque por ícones como Sêneca, Epíteto e o imperador Marco Aurélio, de Roma. Funcionou na vida desses filósofos como instrumento de evolução moral. Então, vamos beber na fonte desses grandes estoicos em momento de degradação moral, corrupção de valores, onde a ética foi deixada de lado, disse Girão. A professora da Organização Internacional da Filosofia Nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão Maia, afirmou que a educação falha ao não incentivar o desenvolvimento moral. Só os ensinamentos estoicos foram observados. Se fossem observados por todo mundo, este próprio mundo seria melhor, disse Lúcia. Allan Kardec, na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, complementa a afirmação de Lúcia Helena Galvão Maia. Diz o seguinte: não basta que se diga ao homem que corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume proporções de um flagelo. Fala a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja isso possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitência, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. E segue Allan Kardec, a parte mais importante. Há um elemento que não costuma fazer parte da balança, sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral dos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população,
sem princípio, sem freio, entregue aos próprios instintos, serão de esperar as consequências desastrosas que daí decorrem? Então, diz Allan Kardec, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem, de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar e penhor da segurança de todos. Então, aqui nós percebemos que a proposta espírita é superior à proposta estoica. Por quê? Porque a doutrina espírita percebe o homem de uma maneira diferente, e isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, que é o motivo do nosso papo espírita de hoje, porque no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança a obra básica, a obra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que nesse ano completa 167 anos de existência. Então é importante a gente compreender e vamos dar uma passada rápida de vista no Livro dos Espíritos, porque o nosso tempo não é muito grande. Então, falamos que no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. Diferente da edição atual, que nós lemos, que nós estudamos. A primeira edição tinha 501 perguntas e respostas e foi escrito com auxílio de 3 médiuns mecânicos. As jovens Caroline e Julie Baldin e a médium Hermance do Fax, que colaborou com Allan Kardec a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos, que tomou a feição atual com 1018 perguntas e respostas. Então, o que nós podemos dizer? Que o Livro dos Espíritos, na primeira edição, realmente lançou as bases da filosofia espírita. Allan Kardec, na segunda e na terceira edição, com 1018 perguntas e respostas, aí vem um pouco maior. E é importante a gente compreender que o Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 partes. A primeira parte da obra, Allan Kardec analisa as causas primárias, mostrando o objetivo de estudo da filosofia espírita, que é a existência de Deus, a existência do espírito e a matéria. São os 3 elementos que constituem o universo, que é o objeto de estudo do espiritismo, conforme a definição que Allan Kardec nos dá. Essa definição de espiritismo não se encontra em nenhuma das obras básicas, mas num pequeno livro que Allan Kardec lançou, intitulado que é o Espiritismo, onde ele faz uma síntese rápida da doutrina para aqueles que querem iniciar-se no conhecimento espírita. Lá, Kardec define o Espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Provavelmente você se assustou, não é? Porque normalmente nós vemos o espiritismo como sendo uma religião. Ele tem também a sua parte moral, mas toda a feitura do espiritismo é toda baseada na ciência de observação. Kardec observou os fenômenos das mesas girantes e começou a fazer perguntas. E destas perguntas surgiu o Livro dos Espíritos. Então, já falamos que na primeira parte ele estuda os elementos do universo, Deus, Espírito e Matéria.
Na segunda parte, Allan Kardec vai nos trazer o conhecimento a respeito do mundo dos espíritos, ou mundo espírita, que é investigado com profundidade, e também as suas relações com o mundo corporal. Para uma compreensão mais profunda acerca dos espíritos, várias ideias são desenvolvidas. Por exemplo, a do perispírito, que é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo, a respeito da encarnação e da desencarnação dos espíritos, a mediunidade, que é a faculdade de comunicação entre os dois planos da existência, a emancipação da alma. Você sabia que toda noite, enquanto o nosso corpo dorme, a nossa alma sai, se emancipa do corpo e vai realizar atividades. Allan Kardec também nos traz as diferentes ordens de espírito. Isso tudo na segunda parte. Depois vem a terceira parte, que Allan Kardec denominou das leis morais, que é uma análise feita por Allan Kardec das leis que regulam a vida do espírito e também do universo. Para entendê-la, os conceitos necessários foram estabelecidos nas duas partes anteriores, ou seja, a partir do conhecimento do mundo dos espíritos e a partir do conhecimento dos elementos que constituem o universo. Embora o espírito, como ser moral, tenha também uma natureza física, Kardec optou, sabiamente, por formular apenas as leis morais, deixando as outras para a posteridade. Então, é importante a gente compreender e lembrar das leis morais. São 9 leis morais. Primeiro, a lei de adoração, que é a nossa ligação com Deus. Depois, a lei do trabalho, que é um elemento de evolução do espírito. A lei de reprodução, que permite que venhamos ao planeta. A lei de conservação, porque no momento em que o espírito está encarnado, ele precisa manter o seu corpo. Tem também a lei de destruição, que é importante. A gente compreende que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma com a morte. Os elementos vão constituir o quê? Novos corpos. A lei de sociedade mostra que o homem, por ser ainda imperfeito, precisa viver em sociedade. Depois traz um pilar importante das leis morais, que é a lei do progresso, que mostra que a cada reencarnação nós fazemos um progresso, às vezes maior, às vezes menor, às vezes estacionando, mas o progresso é uma lei do universo. Tem a lei da igualdade, que nos é trazida por Allan Kardec, mostrando que no início Deus cria os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, nos dá a eternidade para evoluirmos, e lá no final, todos nós vamos ser iguais, chegando na condição de espírito puro. Tem a lei da liberdade. Nos dias atuais está sendo aí bastante combatida. Uns querem liberdade total para fazer o que bem quiser, outros querem que a liberdade seja de acordo com a responsabilidade de cada um. E, finalmente, nós temos um resumo de todas as leis, que é a lei de justiça, amor e caridade. E, depois, o último capítulo é a perfeição moral, ou seja, aquilo que nós precisamos fazer, como devemos agir para chegar à tão sonhada felicidade. E, finalmente, na quarta parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz o quê? As esperanças e consolações, ou seja, nos mostra o futuro, para onde nós vamos, nos mostra que o sofrimento é consequência dos nossos erros passados. Então, dessas 4 partes do Livro dos Espíritos, Allan Kardec retirou as outras 4 obras que compõem o Pentateuco Espírita. Da primeira parte, Allan Kardec nos traz o Livro dos Médiuns, ou seja, a parte científica da doutrina espírita. Porque, por definição, o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Como é que a gente vai conhecer e compreender estas relações com o mundo corporal se não estudar o Livro dos Médiuns? Ali é um guia prático e seguro para exercer a mediunidade. E todos aqueles que quiserem trabalhar a sua mediunidade têm que estudar e ler o Livro dos Médiuns.
da primeira parte, isto vem da segunda parte do Livro dos Médiuns. Da primeira parte, isso também nos traz a parte científica da doutrina, que é a Gênese. Das leis morais, Allan Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo trata da moral do Cristo. Por quê? Tudo aquilo que o Cristo falou há 2000 anos atrás, nada foi gravado, porque naquela época nós não tínhamos gravador, não tínhamos nada. Era passado de boca a boca para as pessoas. Só que os primeiros evangelhos foram escritos cerca de 60, 70 anos depois que Jesus retorna à pátria espiritual. E de lá para cá, eles vêm sendo copiados, muitas vezes mudados, e chegou o momento de restaurar a moral de Jesus, de acordo com quando ele esteve no planeta. Então, Allan Kardec nos traz a interpretação espírita de passagens da vida de Jesus e do seu ensinamento moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo é dividido em duas partes. Primeiro, tem um comentário de Allan Kardec, depois tem as mensagens dos espíritos analisando aquela passagem evangélica. E, da quarta parte, das esperanças e consolações, Allan Kardec nos traz qual o céu e o inferno, ou seja, a justiça divina. Todos nós estamos sujeitos à justiça divina. Não tem esse papo de dizer, aceita Jesus que tu está salvo? Não. Cada um de nós tem que prestar contas de todos os nossos atos, da vida atual e das vidas anteriores, à justiça divina. Por isso que há muita dor, muito sofrimento, que é consequência de nossos erros passados. Então, além das quatro partes, é importante a gente compreender um pouco os princípios fundamentais da doutrina espírita, que são os princípios que norteiam o universo. Por exemplo, no capítulo 1, Allan Kardec nos fala a respeito da existência de Deus. E com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele já muda radicalmente a compreensão de Deus. Porque, até a chegada, no lançamento do Livro dos Espíritos, todas as religiões viam Deus personificado num velho, uma pessoa que deu a vida ao ser humano. E esta compreensão de Deus, ela vai variando de acordo com a evolução da humanidade. No princípio, nós vimos Deus em tudo, no fogo, no trovão, na água, no céu. Depois, evoluindo um pouco mais, saindo das cavernas, a nossa visão de Deus, muitas vezes, era uma visão mista. Porque alguns povos tinham deuses com parte animal e com parte humana. Depois, com Moisés, há 1.500 anos atrás, tivemos primeiro povo monoteísta, que foi o povo judeu, que acreditava num Deus único. Era um Deus vingativo, cruel, tinha um povo escolhido, e não era Deus, era simplesmente o espírito protetor daquele povo, que era de acordo com a sua evolução. Depois veio Jesus, muda a concepção de Deus. Deus passa a ser o quê? Um pai. Deus é amor, ama seus filhos, mas mesmo assim ainda com uma formatação humana. E chega Allan Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: o que é Deus? Não quem. Quem se refere à pessoa. O que é um pronome definido. E então, a resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, tira a figura humana de Deus. E é difícil a gente compreender este novo conceito de Deus, mas é um processo. Um dia nós vamos chegar lá. Depois, o outro princípio fundamental da doutrina espírita é a existência e a imortalidade do espírito. Existência e imortalidade do espírito. Até o homem das cavernas já pressentia a imortalidade dos espíritos a partir do momento que ele era enterrado com seus pertences para utilizar lá na pátria espiritual. E cada povo tinha um céu e um inferno de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com a sua cultura. Para os gregos, o céu era o Olimpo.
Para os vikings, era o Valhalla. E assim por diante, cada religião tinha um céu e um inferno também, de acordo com a sua evolução cultural. E Allan Kardec nos traz o terceiro princípio fundamental da doutrina espírita, que é a reencarnação. Já que o espírito é imortal, para ele crescer, para ele evoluir, ele precisa de quê? De reencarnar, ou seja, tomar um corpo novo, vir ao planeta, viver, experienciar, aprender e retornar à parte espiritual. Então, a reencarnação diz que nós nascemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sempre. Por quê? Lembram que a lei do progresso é uma das leis morais? Então, todos nós vamos progredir. E a reencarnação, a meu ver, é a maior prova de amor de Deus para conosco, nos dando todas as oportunidades que necessitamos para evoluir. E olha que Deus tem paciência, né? Porque quantas reencarnações nós já tivemos e não evoluímos muita coisa, não. Moralmente, não. Tecnologicamente, culturalmente, já evoluímos mais. E aí depois chegamos a mais um princípio da doutrina espírita, que é a comunicação entre os dois planos da existência, que é uma consequência, não é? Já que o espírito é imortal, já que ele reencarna, o que acontece? Nós podemos nos comunicar com os espíritos. Aliás, eles sempre se comunicaram conosco. Claro que essa comunicação, antigamente, era restrita aos templos, aos sacerdotes, que utilizavam da mediunidade. Só que, com a chegada da doutrina espírita, a comunicação entre os dois planos da existência foi colocada à disposição da humanidade como um todo. Ela é realizada nos centros espíritas, nos centros espiritualistas, alguns segmentos religiosos aceitam que os santos podem se manifestar, podem dar sua mensagem. Outros segmentos religiosos fazem um trabalho extremamente importante, procurando encaminhar os espíritos que ainda não têm uma evolução suficiente, que muitas vezes querem nos prejudicar, nos fazer mal. E aí, chegamos ao quinto princípio fundamental da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Até pouco tempo, alguns séculos atrás, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. Nosso conhecimento avançou, melhorou, depois nós acreditávamos que o Sol era o centro do universo. Hoje nós sabemos que ele é simplesmente o centro do nosso sistema solar e compreendemos que o universo é infinito, que há uma variedade muito grande de planetas, e é claro que é muito orgulho acreditar que só a Terra é um planeta habitado. E a prova está aí. Os objetos voadores não identificados circulam à nossa volta. Fazer contato com outros mundos, com certeza, nos próximos anos, isso vai acontecer. Então, um dos pontos principais da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. E, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, através da mediunidade, o Espírito São Luís, nos coloca que os mundos são situados em várias categorias, ou seja, os mundos destinados às primeiras encarnações dos espíritos, a Terra já foi um desses, lá na época do Homem das Cavernas. Era o mundo primitivo. Há 2000 anos atrás, com a chegada de Jesus, nós somos promovidos a mundo de provas e expiações. Hoje, onde ainda o mal sobrepuja o bem. Por isso que nós vemos aí tanta dor, tanto sofrimento, tanta violência, tanto assassinatos, tanta insegurança, porque somos um planeta onde nós estamos aprendendo a não fazer o mal. E depois, São Luís coloca que existem outros mundos mais adiantados, como os mundos de regeneração, mundos felizes e mundos superiores. Um dia nós chegaremos lá, porque, como sabemos, o progresso é uma lei do universo. Então, a partir de todo esse conhecimento,
que o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos e das obras seguintes, que são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, influenciaram e influenciam a humanidade para quê? Porque, como disse Allan Kardec lá atrás, a educação moral vai fazer o homem progredir. Então, diante de todos esses fatos, com todo esse conhecimento, é claro que mais dia, menos dia, nós vamos fazer evolução moral, e o Espiritismo tem influenciado a Terra a partir do século XIX, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, influenciou profundamente o mundo em diversos aspectos, impactando a cultura, a filosofia, a religião, a ciência e também a vida das pessoas. Um exemplo de influência cultural. Na literatura, autores como Machado de Assis, José de Alencar, Aloysio de Azevedo incorporaram elementos espirituais nas suas obras. Na música, compositores como Ernesto de Nazaré, Chico Buarque utilizaram também temas e mensagens espíritas nas suas músicas. Nas artes plásticas, artistas como Di Cavalcanti, Cândido Portinari, retrataram temas espirituais nas suas obras também. Temos também a influência filosófica, porque o Espiritismo nos dá uma nova visão da realidade. Nos propõe uma visão que concilia ciência e espiritualidade. E influenciou pensadores como Anísio Teixeira e Leon Denis. Interessante a gente analisar esse fato, que o Espiritismo consegue unir ciência e religião, porque até o advento da doutrina espírita, elas eram inimigas. A ciência contra a religião contra a ciência, uma tentando suplantar a outra. E o que a doutrina espírita vem fazer? Vem unir as duas pela evolução da humanidade. A influência religiosa, o Espiritismo se consolidou como religião, com milhões de adeptos no Brasil e no mundo, e oferecendo uma visão racional e científica da espiritualidade. Tem influência também na vida das pessoas. O Espiritismo oferece conforto e esperança diante da morte e do sofrimento. Ele também incentiva a caridade e a moral. Ele incentiva a prática da caridade e também do auxílio às pessoas. E é claro que a consequência de tudo isso é o quê? A construção de uma sociedade mais justa. Com certeza, isto vai acontecer no final desse século e no século seguinte. Também tem a influência internacional. O Livro dos Espíritos foi traduzido em mais de 80 idiomas. A doutrina espírita está em inúmeros países, com milhões de adeptos em todos os continentes. E uma coisa interessante, a doutrina espírita favorece o quê? O diálogo interreligioso e a promoção da paz. Porque o Espiritismo vê todos como parte de um grande todo. Então, não tem nenhum melhor que o outro. Não. E tem também a influência. Foram criadas pelo mundo todo inúmeras instituições beneficentes e de assistência espiritual, difusão do Espiritismo através de livros, revistas, sites e mídias sociais. Então, resumindo tudo, o Espiritismo codificado por Allan Kardec influenciou e influencia profundamente o mundo em diversas áreas, oferecendo uma nova visão da realidade, promovendo o bem-estar individual e coletivo e contribuindo para a construção de um mundo mais justo e fraterno, que vai ser o mundo de regeneração, que é a próxima etapa do planeta Terra. Vamos agora às efemérides da segunda quinzena do mês de abril. No dia 15 de 4 de 1864, é lançada em Paris a primeira edição do livro Imitação do Evangelho. A partir da segunda edição, tomou o nome definitivo de O Evangelho segundo o Espiritismo e trata da parte moral do Espiritismo.
Nós temos já no dia 18 de abril de 1857, como nós falamos, né, e esse nosso programa Papo Espírita é uma homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo. Também no dia 18 de 4 de 1957, surge o primeiro selo espírita do mundo, comemorando o centenário do aparecimento do Livro dos Espíritos. O que mais que nós temos? No dia 21 de 4 de 1889, Bezerra de Menezes funda o Centro Espírita do Brasil, a primeira escola de médiuns, justamente com Augusto Elias. Nós temos no mês de abril algumas datas que se referem a médiuns de efeitos físicos, ou seja, quando o Espiritismo surgiu, havia necessidade da ciência confirmar a existência do espírito desencarnado, então, muitos médiuns de materialização estiveram no planeta. Por exemplo, Florence Koch, Ana Prado, tivemos, além da Ana Prado, aqui no Brasil, Peixotinho também, onde, através da mediunidade, espíritos se manifestavam e eram tocados para confirmar a existência do espírito. Vamos à nossa indicação de livro. É claro que a nossa indicação principal é a leitura do Livro dos Espíritos, porque ali tem as respostas sobre de onde viemos, por que nós sofremos, quem nós somos, para onde é que nós vamos, por que o mundo é assim, nos dá esperança de um mundo melhor, a doutrina espírita, porque compreendemos que a evolução é uma constante no universo. Então, além do Livro dos Espíritos, nós temos alguns livros a respeito do codificador Allan Kardec. Tem o livro chamado Cidadão Rivail, Raízes da Vida de Allan Kardec, que é do autor Pedro Campos. Ele foi lançado há pouco tempo. Ele é fruto de uma extensa e meticulosa e demorada escavação, vamos dizer assim, traz importantes descobertas historiográficas sobre Allan Kardec. Ele também exibe o desenrolar completo da sua vida profissional, incluindo iniciativas empresariais nos vários anos de negócio, também das pesquisas da mesa girante e todo o seu trabalho. Temos um segundo livro, Allan Kardec em Revista. O livro é de autoria de Maroísa Bai. Por meio de 40 textos comentados da Revista Espírita, vamos conhecer a personalidade, a nobreza de caráter, suas expectativas, receios e conduta inviolável de um verdadeiro missionário. Vamos conhecer um pouco mais de Allan Kardec. E, finalmente, o terceiro livro indicado é Allan Kardec e sua época, de Jean Prieur. Nesse livro, Jean Prieur, que é o maior escritor espírita francês da atualidade, ele mostra o século XIX, que foi palco de grandes revoluções políticas, sociais, culturais e científicas, que também viu nascer Allan Kardec, responsável pelo surgimento do espiritismo. É uma obra biográfica do codificador, escrita para o século XXI, e nos traz, com riqueza de detalhes, o contexto que permitiu realizar a mais importante revolução religiosa dos tempos modernos. Essa era a nossa indicação de livro, e eu, encerrando, peço licença a você e também aos nossos mentores espirituais para fazer uma homenagem. Quero compartilhar com você uma mensagem que foi codificada, escrita pelo irmão Saulo, que se encontra no livro deixa eu achar aqui, no livro Conselho Mediúnico. A mensagem foi psicografada por Francisco Cajazeiro. A mensagem diz o seguinte: Ave Allan Kardec. Não houve
E ainda não há, entre os espíritas, alguém que tenha sofrido mais o escárnio e a peçonha dos inimigos da luz do que o próprio codificador. O seu foi o cálice da amargura, do desrespeito, da injustiça e das calúnias, da incompreensão, da maledicência, da traição e da ingratidão. Homem de hábitos puros, moral elevada, invariavelmente preocupado com o bem-estar daqueles a quem servia em seu trabalho como professor e educador, bem como posteriormente a toda a humanidade, dando prova da sua convicção espírita, após o conhecimento da revelação dos postulados da doutrina. Foi atacado em sua moral, em sua conduta profissional, em sua capacidade intelectual, em suas virtudes fraternais, em seus objetivos superiores de vida. Repetidas e frequentes, foram as ocasiões em que se viu forçado a sorver daquele cálice amargo que lhe serviam seus inimigos, ou melhor, os inimigos dos ideais espiritistas. Raro era o dia em que não recebia a notícia de alguma injúria que lhe era sacada, a despeito de nunca haver revidado a ofensas pessoais, exceto se viesse macular a arquitetura doutrinária do espiritismo, a que se propunha servir e fazia com mais desvelo e admirável amor. Foi prejudicado, inclusive materialmente, nas possibilidades de desempenho profissional após a codificação. Muitos foram os instantes em que seu coração opresso teve que sufocar as descargas emocionais naturais ante tantos bombardeios, mas sempre o conseguiu, posto que sua fé e sua capacidade de abstrair seus problemas, elevando-se às mais altas regiões, bem como a compreensão do tipo de mundo em que estava destinado a trabalhar, assim o permitia. Mas, indiscutivelmente, admitia, as dores mais profundas e pungentes sempre foram aquelas provocadas pelos próprios confrades, seus companheiros, os que aceitavam a mensagem espírita e o acompanhavam para e passo nas atividades. Foi acusado de prepotência, de arrogância, de vaidade, de egoísmo, sempre que teve que alertar os companheiros para a necessidade de um movimento organizado, sempre que assinalou os perigos do personalismo, sempre que cuidou de ocupar os espaços que seus contemporâneos, por inércia e omissão, deixavam vazios e com potenciais de fracasso. Até mesmo quando, no discurso por ocasião do seu passamento, entremeados aos elogios, aos encômios, Camille Flammarion, nas entrelinhas, o adjetivava de personalista. O tempo passou. E ele continuou a ser caluniado, incompreendido, desvalorizado, desconsiderado em sua obra magnífica por adeptos e não adeptos. O gigante solitário da Rua dos Mártires, agora, em companhia do Espírito de Verdade, cuida carinhosamente da doutrina que gestou e ajudou a materializar no mundo terreno, lançando de seu coração amoroso a chama dos sentimentos mais sublimados, na direção de todos aqueles que o acusam e menosprezam. Allan Kardec, nós, teus discípulos e seguidores mais humildes, reconhecidos, saudamos-te. Ave Allan Kardec.